Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 200, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 18 a 20, Naum 1 e 2, Provérbios 10, 25 a 28. Isaías 18. Ai da terra onde se ouve o zumbido das asas, que fica para além dos rios de Cush, que envia mensageiros pelo Nilo em barcos de junco sobre as águas. Correi, mensageiros velozes, para um povo esbelto e bronzeado, para um povo sempre temido, para uma nação sempre poderosa e longínqua, que espezinha os inimigos cuja terra é sulcada por canais. Vós que habitais o mundo e povoais a terra, quando for levantado o estandarte nos montes, olhai. Quando soar a trombeta, escutai. Assim me disse o Senhor: desde a minha morada contemplo sereno, como o calor ardente do meio-dia, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Acontecerá como antes da vindima, quando a vinha já tem flor, quando a flor se torna cacho e uva amadurecida. É então que são cortadas as gavinhas com a podadeira e os sarmentos são arrancados e lançados fora. Serão abandonados aos abutres dos montes e aos animais selvagens da terra. Os abutres dominam no verão e os animais selvagens no inverno. Naquele tempo, esse povo esbelto de pele bronzeada, esse povo poderoso e longínquo, essa nação temida que espezinha os inimigos, cuja terra é sulcada pelos canais, há de trazer os seus dons ao Senhor do Universo, ao lugar onde está o seu nome, no Monte de Sião. Isaías 19. Oráculo contra o Egito. Olhai, o Senhor montado sobre uma nuvem veloz entra no Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios aperta-se no seu peito. Farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, lutarão irmãos contra irmãos, amigos contra amigos, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá o seu valor, porque anularei os seus planos. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores dos mortos e os adivinhos. Entregarei o Egito nas mãos de um soberano cruel, e um rei implacável o dominará. Oráculo do Senhor Deus do Universo. As águas do rio secarão, o Nilo tornar-se-á seco e árido. Os canais correrão empestados e as ribeiras do Egito mingarão e secarão. Os papiros e os juncos murcharão. A erva das margens do Nilo e as sementeiras junto do Nilo secarão. Desaparecem varridas pelo vento. Os pescadores ficarão desolados. Chorarão todos os que lançam o anzol ao rio e os que estendem as suas redes sobre as águas ficarão consternados. Os que trabalham em linho ficarão confundidos. As mulheres que o cardam e os que tecem ficarão desalentados. Os fabricantes de tecidos estão aflitos e todos os trabalhadores desolados. Como estão loucos os príncipes de Tanis, os sábios dão ao faraó conselhos insensatos. Como ousais dizer ao faraó: sou o filho de sábios, descendente dos antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Que eles te anunciem, se é que podem, os desígnios do Senhor do Universo contra o Egito. Os príncipes de Tanis estão loucos e os da cidade de Mênfis andam iludidos. Os chefes das suas tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu no meio deles a confusão. Estragam tudo quanto se faz no Egito. Parecem um embriagado a cambalear em cima do seu vômito. O Egito nunca mais terá sucesso, desde o rei ao escravo, desde a palmeira ao junco. Virá um dia em que os egípcios serão como mulheres. Tremerão de medo sob a ameaça da mão do Senhor do Universo, levantada contra eles. Então a terra de Judá tornar-se-á o terror do Egito. Só de ouvir falar dela, encher-se-á de pavor à vista dos desígnios do Senhor do Universo contra ele. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades que falarão a língua de Canaã e que jurarão pelo Senhor do Universo. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá no centro do Egito um altar erguido ao Senhor e um monumento dedicado ao Senhor junto à fronteira. Servirão de sinal e testemunho de como o Senhor do Universo está presente no Egito.
Se os egípcios forem maltratados pelos opressores e invocarem o Senhor, Ele lhes enviará um Salvador que os defenderá e libertará. O Senhor manifestar-se-á ao Egito, e o Egito reconhecerá o Senhor naquele dia. Oferecer-lhe-ão sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e hão de cumpri-los. O Senhor ferirá os egípcios, mas curá-los-á. Eles voltar-se-ão para o Senhor, que os escutará e os há de sarar. Naquele dia, uma estrada ligará o Egito à Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios com os assírios prestarão culto ao Senhor. Naquele dia, Israel será mediador entre o Egito e a Assíria, e será uma bênção do Senhor no meio da terra. O Senhor do Universo abençoá-los-á nestes termos: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 20. Aconteceu no ano em que o comandante em chefe, enviado por Sargão, rei da Assíria, chegou à cidade de Asdod, a assediou e se apoderou dela. Nesse tempo, o Senhor falou por Isaías, filho de Amós, nestes termos: Vai, desata a faixa que trazes à cintura e tira as sandálias de teus pés. Assim fez Isaías, de modo que andava nu e descalço. O Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço 3 anos, como sinal de presságio contra o Egito e a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os prisioneiros do Egito e os deportados da Etiópia, novos e velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas. Vergonha para o Egito. Ficarão decepcionados e envergonhados os que confiavam na Etiópia e se gabavam da ajuda do Egito. Os habitantes deste litoral dirão naquele dia: Eis aqueles em quem pusemos a nossa esperança, nos quais pensávamos encontrar proteção, auxílio e socorro contra o rei da Assíria. E agora, como poderemos escapar? Naum 1. Oráculo sobre Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é um vingador irascível. O Senhor vinga-se dos seus adversários e trata com rigor os seus inimigos. O Senhor é paciente e grande em poder, mas a ninguém deixa impune. Move-se na tempestade e no vento impetuoso, as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele ameaça o mar e seca-o, extingue todos os rios. Fenecem Bazã e o Carmelo, murcham as flores do Líbano. Os montes tremem diante dele e as colinas desaparecem. A terra agita-se na sua presença, o mundo e todos os seus habitantes. Quem resistirá à sua indignação? E quem aguentará o ardor da sua ira? O seu furor espalha-se como fogo e as rochas fendem-se diante dele. O Senhor é bom, é um refúgio no dia da tribulação e conhece os que se refugiam nele. Como uma inundação impetuosa, ele destruirá este lugar e lançará os seus inimigos nas trevas. Que planeais contra o Senhor? Ele vai consumar a ruína, o desastre não acontecerá 2 vezes. Entrelaçados como espinhos, ébrios do seu vinho, serão consumidos como palha bem seca. De ti saiu quem pensa mal contra o Senhor, quem trama desígnios perversos. Assim fala o Senhor: Por mais fortes e numerosos que sejam, ainda assim serão aniquilados e desaparecerão. Eu afligi-te, mas não te afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo que pesa sobre ti, vou desfazer as tuas cadeias. O Senhor decretou contra ti: Descendência alguma levará mais o teu nome. Farei desaparecer do templo dos teus deuses as imagens de madeira e de metal. Vou preparar-te um sepulcro, porque és desprezível. Naum 2. Eis sobre os montes os pés do mensageiro que traz notícias de paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não passará mais pela tua terra. Está completamente destruído. Um destruidor avança contra ti. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifica os teus rins, reúne todo o teu vigor. Porque o Senhor restabelece o esplendor de Jacó, assim como o esplendor de Israel, pois os saqueadores despojaram e destruíram os seus sarmentos. O escudo dos teus combatentes é vermelho. Os guerreiros estão vestidos de púrpura.
Os carros de guerra avançam cintilantes no dia em que são postos em linha, a brandir de lanças. Os carros avançam furiosamente pelas ruas, precipitam-se sobre as praças. O seu aspecto é como de fachos ardentes, lançam-se como relâmpagos. Ele lembra-se dos seus valentes guerreiros, mas estes tropeçam na sua marcha. Precipitam sobre os muros e o abrigo é preparado. As portas dos rios são abertas e o palácio cai arruinado. A rainha é desnudada e deportada, as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive é como um tanque de águas, mas de águas que fogem. Parai aí! Mais ninguém volta para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, são inumeráveis os seus tesouros, está cheia de objetos preciosos. Roubo, pilhagem, devastação. O coração desfalece, os joelhos vacilam, a dor oprime todos os rins, todos os rostos estão pálidos. Onde está agora o covil de leões, o pasto de leõezinhos, onde se recolhiam o leão, a leoa e as suas crias, sem que ninguém os incomodasse? O leão arrebatava para os seus filhos e estrangulava para as suas leoas. Enchia de presas as suas covas e de despojos as suas cavernas. Eis-me contra ti, diz o Senhor do Universo. Reduzirei os teus carros a fumo, a espada devorará os teus leõezinhos. Porei fim às tuas rapinas na terra e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Provérbios 10, 25 a 28. Assim como passa a tormenta, assim desaparecerá o ímpio, mas o justo está firme para sempre. Como o vinagre nos dentes e o fumo nos olhos, assim é o preguiçoso para quem nele manda. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A expectativa dos justos dá alegria, porém, a esperança dos ímpios desaparecerá. Olá, eu sou o Padre João Moita, sou padre das equipas jovens Nossa Senhora. É uma alegria fazer convosco este caminho diário com a Sagrada Escritura e fazemos sempre este percurso acompanhados por Nossa Senhora, que medita e guarda a palavra no silêncio do coração. Hoje chegamos ao episódio 200. 200 dias a caminhar juntos pela palavra de Deus. Talvez alguns tenham começado no primeiro dia, outros tenham chegado pelo caminho, uns terão escutado todos os episódios, outros terão falhado alguns. Mas o mais importante não é a perfeição do percurso, é a fidelidade de Deus que continua a chamar-nos cada dia para junto de si. Ao abrirmos mais uma vez a Sagrada Escritura, peçamos a graça de não procurarmos apenas informações ou conhecimentos. A palavra de Deus foi-nos dada para nos conduzir a Cristo, o Verbo eterno do Pai, que dá sentido à história e ilumina os caminhos da nossa vida. Nas leituras de hoje, encontramos uma mensagem muito apropriada para este marco que celebramos. Tudo o que é construído apenas sobre a força humana acaba por passar, e como temos vindo a aprender, só Deus permanece para sempre. Em Isaías 18 e depois até 20, vemos as nações agitadas pelos conflitos, pelas alianças políticas e pelos cálculos humanos. A Etiópia, o Egito e a Assíria surgem como grandes protagonistas da história daquele tempo. Os homens procuram segurança nos seus exércitos, na diplomacia e no poder, mas Deus recorda ao seu povo que a verdadeira salvação não vem das alianças humanas, mas da confiança nele. Quantas vezes também nós somos tentados a procurar a nossa segurança apenas nas nossas capacidades, nos nossos projetos ou nas nossas previsões. Contudo, a palavra recorda-nos que tudo isso é limitado. A nossa esperança não assenta naquilo que controlamos, mas naquele que governa a história com sabedoria e amor. Nos capítulos que lemos hoje, Isaías chega mesmo a dizer e a realizar um gesto profético difícil e desconcertante, tornando-se sinal vivo para o povo. É um testemunho que nos recorda que a fidelidade a Deus nem sempre é confortável. Muitas vezes exige perseverança, confiança e até alguma incompreensão. Talvez
até já tenham vivido isto com o mais 365. Muitos não compreendem o vosso propósito de ler a Bíblia, de escutar este podcast. Mas por outro lado, vemos como ele é um desafio à perseverança. E esta virtude tão importante de mantermos aqui, mas em todas as dimensões da nossa vida, é a expressão de algo maior, o amor. Mesmo no cansaço, por vezes pela pouca vontade de pararmos um pouco para ouvir estes minutos de reflexão, ser perseverante é dar um sinal muito bonito e um sim a Deus. Mas querem saber mais? Este sim, como todos aqueles que damos ao Senhor, só nos traz benefícios, graças, para nós e acredito que para aqueles que nos rodeiam. É precisamente essa fidelidade que permite ao profeta permanecer firme. Hoje, lemos também o início do pequeno livro de Naum, capítulos 1 e 2, e ouvimos um anúncio de julgamento contra Nínive, a poderosa capital assíria. Aquela cidade que parecia invencível acabará por ruir. O profeta proclama uma verdade que atravessa toda a Escritura. Nenhum poder humano é absoluto. Os impérios levantam-se, caem, desaparecem. As glórias deste mundo passam. Só o reino de Deus permanece. Lidas à luz de Cristo, estas palavras ajudam-nos a reconhecer que a verdadeira vitória não é dos fortes segundo os critérios do mundo. A verdadeira vitória manifesta-se na cruz. Jesus vence, não pela força das armas, mas pelo amor levado até ao fim. E essa vitória continua presente na vida daqueles que perseveram na fé, mesmo quando os resultados não são imediatos ou visíveis. Por fim, o livro dos Provérbios oferece-nos uma frase que parece resumir todo este dia. A esperança dos justos produz alegria, mas a expectativa dos ímpios acaba em nada. A esperança cristã não é um otimismo fácil. Não significa acreditar que tudo correrá sempre bem. Significa confiar que Deus é fiel às suas promessas. O justo permanece porque sabe em quem colocou a sua confiança. Talvez seja precisamente esta a grande lição destes 200 episódios. Não chegamos até aqui apenas pela nossa determinação. Chegamos, acredito, porque Deus nos sustentou. Houve dias de entusiasmo e dias de cansaço, dias em que a palavra pareceu iluminar tudo e dias em que talvez tenha parecido mais difícil escutá-la, compreendê-la. Mas continuamos a caminhar. Queridos amigos, obrigado por este caminho partilhado. Se hoje celebramos o episódio 200, façamo-lo com gratidão e também com renovada confiança. O Senhor que nos acompanhou até aqui continuará a conduzir-nos. A palavra que hoje escutamos continuará amanhã a alimentar-nos. E Cristo, que é o princípio e o fim de todas as coisas, continuará a caminhar ao nosso lado. E por isso peço-vos, não desistam. Continuemos juntos, um dia de cada vez, uma página de cada vez, um encontro de cada vez. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, palavra viva do Pai, agradecemos-te por todos os passos que nos permitiste dar até hoje. Tu conheces os momentos de entusiasmo e os momentos de fraqueza, as alegrias e as lutas que encontramos pelo caminho. Ensina-nos a perseverar na fé, não apoiados nas nossas forças, mas na tua graça, e que a Virgem Maria, que guardava todas as coisas no seu coração, nos acompanhe sempre no caminho da escuta, da confiança e da perseverança. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, conto convosco. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegámos finalmente ao dia 200. Faltam 165 dias para terminarmos a leitura da Palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.